Você consegue ouvir o som dos trilhos do bonde, sentir o aroma do café recém-passado se espalhando pelas calçadas de paralelepípedo. Feche os olhos por um instante e imagine um domingo sem pressa, sem notificações, sem trânsito. Apenas o silêncio das manhãs e o calor das famílias reunidas. Vamos voltar no tempo, para uma cidade em que o domingo era sagrado. Uma São Paulo onde o passado ainda respira e a saudade se esconde em cada esquina. Essa é a viagem que você está prestes a fazer. São Paulo, 1950. Eram pouco mais de 2 milhões de habitantes, mas aos domingos a cidade parecia ter metade disso. O barulho dos bondes ainda ecoava entre os prédios baixos e as casas térreas, mas agora com menos pressa. As primeiras luzes do dia batiam nas fachadas dos casarões da Avenida Paulista, e os vendedores de jornais começavam a circular com as manchetes do dia. A cidade acordava devagar, quase em silêncio. Naquela época, o domingo começava no compasso do café coado no pano. As padarias, muitas vezes ainda de donos italianos ou portugueses, abriam suas portas cedo para servir pão fresco. O cheiro do pão misturado com o som do rádio criava uma atmosfera única. Era o início de um ritual que se repetia em milhares de casas, preparar o dia da família. E, acima de tudo, respeitar o tempo. O tempo da conversa, o tempo do descanso, o tempo das pequenas alegrias. As ruas ainda não estavam tomadas por carros. Eram dominadas por pedestres, ciclistas e bondes que cruzavam bairros como Brás, Moca, Lapa e Ipiranga. O silêncio entre um bonde e outro era preenchido pelo assobio dos passarinhos ou pela voz de um vizinho desejando bom domingo. Não havia pressa para nada. O tempo parecia mais elástico, como se o relógio parasse apenas aos domingos. Esse início de dia tinha algo de sagrado. Era como se São Paulo, sempre tão apressada e barulhenta durante a semana, finalmente respirasse fundo. Era o momento em que as pessoas voltavam para si mesmas, para os seus, para suas raízes. O domingo era um presente, e todos sabiam disso. Na década de 1950, o domingo em São Paulo era, acima de tudo, o dia da família. Era quando pais, filhos, avós e tios se reuniam em torno de uma mesa farta, em casas modestas, mas cheias de vida. A tradição começava cedo. As mulheres já estavam na cozinha antes das 9 da manhã, preparando a macarronada com molho de tomate fresco, o frango assado no forno a lenha, e o arroz soltinho que não podia faltar. Era um verdadeiro banquete, mas com gosto de lar. As crianças brincavam no quintal enquanto os adultos conversavam sobre a semana, sobre política, sobre vizinhos, sobre tudo e nada. O rádio seguia ligado, narrando os acontecimentos do Brasil e do mundo pelo inconfundível repórter Esso. Era quase uma missa laica. Todo domingo, no mesmo horário, a voz do locutor entrava em cada sala e se misturava com o cheiro da comida no ar. A roupa de domingo também era sagrada. Mesmo em casa, vestia-se o melhor que se tinha. Os homens usavam calças bem passadas e camisas de manga longa. As mulheres se orgulhavam de suas saias rodadas e blusas de renda. E não era apenas vaidade, era respeito. Respeito pelo domingo, pela família, por si mesmo. Havia algo de cinematográfico nesses almoços. Eram cenas simples, mas eternas. Os talheres batendo nos pratos, o tilintar dos copos, as gargalhadas após uma piada mal contada pelo tio, os olhares cúmplices entre gerações. Momentos que hoje só sobrevivem em fotos desbotadas ou na memória dos que ainda se lembram do tempo em que o domingo era o coração da semana. Se a manhã era dedicada à espiritualidade, a tarde pertencia à emoção do futebol. Mas ambas eram formas de devoção. A maioria das famílias começava o domingo com a ida à missa. A Catedral da Sé, o Mosteiro de São Bento, ou mesmo a igrejinha do bairro, todos os caminhos levavam a um templo. As senhoras faziam o sinal da cruz com reverência, os homens tiravam o chapéu ao entrar, e os corais preenchiam os espaços com cantos em latim. A igreja era mais que um espaço religioso, era um ponto de encontro. Ali se conversava, se trocavam receitas, se combinavam visitas e até se conheciam futuros cônjuges. Havia um respeito quase solene por esse momento. Mesmo os mais céticos acompanhavam suas famílias, porque sabiam que a missa era uma extensão da vida comunitária. Mas à medida que o relógio se aproximava das 3 da tarde, os rádios ganhavam protagonismo. Era hora de futebol. O Campeonato Paulista era mais que um torneio, era uma disputa de identidade. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Portuguesa. Cada time representava não apenas um clube, mas uma origem, uma classe, um bairro.
E cada partida era uma catarse coletiva. Os gritos de gol ecoavam de dentro das casas, das janelas abertas, dos botecos com mesas de sinuca. Homens se reuniam para ouvir a narração dramática no rádio, muitas vezes batendo palmas ou xingando juízes imaginários. As crianças, do lado de fora, chutavam bolas de meia nas calçadas, imitando seus ídolos. E assim, entre fé e paixão, o domingo ia sendo preenchido com emoções que moldavam o espírito paulistano. Com o pôr do sol, a cidade ganhava uma nova face. O centro de São Paulo, com seus letreiros iluminados e vitrines brilhantes, tornava-se o palco de encontros, paqueras e sonhos. Era comum casais se encontrarem no Largo do Arouche, na Praça da República ou no Viaduto do Chá. Era uma São Paulo romântica, de passos lentos e olhares tímidos. De mãos dadas e cartas de amor guardadas no bolso do paletó. Os cinemas eram o grande evento da noite. Filas se formavam em frente ao Cine Marabá, ao Metro, ao Arte Palácio. Muitos iam assistir às produções italianas ou aos filmes de Hollywood com astros como Ava Gardner, Clark Gable e Rita Hayworth. Havia um glamour no ar, mesmo entre os que mal tinham dinheiro para o ingresso. O cinema era o grande portal de fuga, uma janela para o mundo. Além disso, havia os parques, como o da Luz, que ainda era bem frequentado, e o Ibirapuera, que começava a tomar forma com as obras do projeto de Oscar Niemeyer. Famílias passeavam, crianças corriam, casais trocavam promessas sob as árvores. A cidade se abria para o lazer, e cada banco de praça guardava uma história que talvez ninguém tenha escrito, mas muitos viveram. Esses momentos de lazer e romance eram um encerramento perfeito para o domingo paulistano. Não eram apenas saídas, eram experiências cheias de significado. Era o amor sussurrado em um banco de praça, a pipoca dividida no cinema, o sonho de uma vida melhor vislumbrado na tela grande. E tudo isso, junto, formava a alma cultural de uma cidade que sabia viver o domingo como nenhum outro dia da semana. Quando a noite chegava, a cidade parecia se recolher como uma criança cansada. As luzes dos postes criavam sombras longas nas calçadas, e o som das músicas lentas tomava conta das casas. Boleros, sambas canção e valsas suaves vinham dos rádios como se fossem arrulhos de despedida. Era hora de guardar os pratos, recolher as cadeiras da calçada e preparar o espírito para a segunda-feira. As crianças, já de banho tomado, vestiam pijamas e se aninhavam nas camas com cheiro de alfazema. Os adultos, em silêncio, faziam as últimas orações ou ficavam à mesa tomando um café preto, refletindo sobre a vida. O domingo não terminava apenas, ele deixava uma saudade que começava ainda antes de terminar. Um vazio doce, quase poético. Havia algo de mágico nesse silêncio. Algo que dizia, você pertence a esse lugar. O som dos últimos bondes, o latido distante de um cachorro, a voz de um locutor dando boa noite, tudo isso fazia parte da trilha sonora da cidade adormecida. E era nesse momento que São Paulo se despia do seu peso e se entregava à leveza de ser apenas lar. O domingo de 1950 não era só um dia. Era uma celebração da vida em sua forma mais simples e mais intensa. E hoje, ao olhar para trás, percebemos que aquilo que parecia comum era, na verdade, extraordinário. Porque viver um domingo em São Paulo, naquela época, era mais do que viver, era criar memórias que jamais deixariam de existir. E assim, como o último bonde que cruzava silenciosamente a cidade ao anoitecer, nosso passeio pelo domingo paulistano de 1950 chega ao fim. Uma época em que a vida era feita de rituais simples, olhares sinceros e silêncios cheios de significado. Era um tempo em que os domingos tinham cheiro de pão quente, som de rádio ligado, e a certeza de que aquele dia era diferente de todos os outros. Talvez hoje pareça difícil imaginar um mundo sem buzinas constantes, sem telas acesas o tempo todo, sem a pressa que consome tudo ao nosso redor. Mas naquela São Paulo dos anos 50, o domingo era um respiro, um abrigo no tempo, um santuário da rotina onde as famílias se reuniam, os casais se encontravam nos cinemas do centro, e a cidade, por algumas horas, lembrava a todos que viver não era apenas sobreviver. Havia beleza no comum. Havia poesia no som da colher batendo no prato. Havia amor na roupa passada com carinho, no rádio que todos ouviam juntos, nas conversas em volta da mesa. Os almoços demoravam mais, as histórias pareciam mais longas, e o tempo parecia mais gentil. Porque naquele domingo, ninguém olhava para o relógio esperando a segunda-feira. Todos estavam ali, presentes, vivendo de verdade. E é exatamente isso que esse vídeo quis te lembrar.
que mesmo em meio ao barulho do mundo moderno, ainda é possível ouvir os ecos de um tempo em que a vida acontecia devagar, e por isso mesmo, acontecia de verdade. Que cada rua, cada praça, cada casa antiga da cidade esconde memórias que pedem para não serem esquecidas. E que talvez, reviver esses domingos não seja apenas olhar para o passado, mas reencontrar o que deixamos para trás dentro de nós. Se essa viagem no tempo te tocou de alguma forma, se você se emocionou, se lembrou dos seus avós, dos seus pais, ou até da infância vivida entre ruas de paralelepípedo e cheiros de comida caseira, deixe aqui nos comentários o que mais mexeu com você. Conte a sua história, compartilhe sua memória, ou apenas diga, eu me lembro. Seu comentário pode parecer pequeno, mas ele ajuda a manter viva uma parte da nossa história que não está nos livros, está no coração de quem viveu ou ouviu falar. E aqui, neste canal, a sua lembrança tem lugar de honra. Se você gosta de conteúdos como esse, vídeos que contam histórias com alma, que revivem épocas esquecidas, que transformam saudade em narrativa, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Ative o sininho das notificações, porque toda semana tem mais histórias como essa esperando por você. E se você acredita que mais pessoas deveriam lembrar de como era o Brasil de ontem, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, ou até com aquele grupo da família no WhatsApp. Quem sabe você não desperta a memória de alguém. Afinal, lembrar é uma forma de viver de novo. E neste canal, nós não apenas contamos histórias, nós fazemos com que elas respirem outra vez. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo episódio da nossa viagem ao passado. Até lá!